Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início à cerimônia de abertura da Semana do Servidor Federal da Justiça do Trabalho 2018, promovida pelo TRT da 15ª Região, com o imprescindível apoio da ANAJustra. A presidência do Tribunal e as entidades colaboradoras do evento sentem-se honrados e agradecidos com a presença de todos. Fazemos um registro especial por Sua Excelência, os desembargadores dessa casa que aqui nos prestigiam. Na composição, na mesa de honra, anunciamos as seguintes autoridades: Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Fernando da Silva Borges. Sua Excelência, o vice-presidente judicial desta corte, desembargador Edmundo Fraga Lopes. Sua Excelência, o corregedor regional da Justiça do Trabalho da 15ª Região, desembargador Samuel Hugo Lima. Também aqui comparece e nos prestigia Sua Excelência, o diretor da Escola Judicial deste tribunal, desembargador Manuel Carlos Toledo Filho. Recebemos também, com muita honra, Sua Excelência, a membro da Comissão de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho da 15ª Região, desembargadora Luciane Estorel da Silva. Aqui também nos dá a honra da presença, Sua Excelência, a juíza-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, doutora Patrícia Maeda. E o secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal e organizador desta Semana do Servidor, senhor Gustavo Fachin. Para a abertura oficial deste evento, ouviremos as palavras de Sua Excelência, o presidente deste tribunal, desembargador Fernando da Silva Borges. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, nosso vice-presidente judicial, doutor Edmundo Fraga, nosso corregedor, doutor Samuel Hugo, nosso diretor da Escola Judicial, doutor Manuel Carlos, a nossa representante da nossa Comissão de Sustentabilidade, Luciane Estorel, doutora Patrícia Maeda, que representa magistrados da 15ª Região, doutor Gustavo Fachin, que é o organizador dessa bela festa, lógico que contando com a colaboração e empenho de todos os colegas que participam também dessa organização. Comentar os colegas desembargadores, doutor Lorival, doutor Jordani, doutor Zé Otávio, doutora Marinês, doutora Ana Paula. Cumprimentar o nosso convidado, doutor João Berto, que aqui está para nos dar uma aula sobre sustentabilidade no ambiente de trabalho, não é? Vindo lá do longínquo Mato Grosso. Muito obrigado pela sua presença, doutor João Berto. Quero também saudar todos os nossos queridos servidores, a pessoa do nosso diretor-geral, Dr. Adley, da nossa secretária-geral, a doutora Simone, e, enfim, cumprimentar todos aqui presentes. Pelo segundo ano consecutivo, graças, obviamente, também ao sucesso do ano anterior, estamos promovendo a segunda Semana do Servidor durante esse período em que se comemora no dia 28 de outubro o Dia do Servidor. Temos aqui uma programação bastante intensa. Tivemos aí uma montagem do terceiro andar do tribunal, que quem chega, né, fala, será que eu estou no terceiro andar mesmo? Com muitas atividades, com muitos estandes. E este ano nós conseguimos avançar um pouco mais, também fazendo algumas atividades nas sedes das circunscrições, né? Que houve no primeiro ano este primeiro teste aqui na nossa sede e agora estendemos também às circunscrições. Então, aos poucos, a gente dificilmente atenderemos imediatamente as 153 varas, mas, de qualquer forma, já estamos avançando
nessa atividade, porque a ideia é, evidentemente, homenagear todos os nossos servidores. E digo homenagear porque merecimento não lhes falta. Nós temos os nossos números de resultado do trabalho desenvolvido na 15ª região, como eu gosto de repetir, ainda sendo repetitivo, mas o reconhecimento por esse resultado. Estava dando uma entrevista agora para o G1, e exatamente sobre esse tema, porque a imprensa, quando vê esse resultado e vê o único tribunal de grande porte do país com a efetividade de 100% no primeiro e no segundo grau, e com uma defasagem tamanha, os números atualizados, nós, pela resolução 63, nós temos 3.600 e alguma coisa de servidores do quadro. Pela resolução 63, nós teríamos que ter 6.998. Faltam 2 para 7.000. Então, é uma defasagem de mais de 90%. Com relação aos magistrados, também tem uma defasagem superior a 40%, tanto no primeiro quanto no segundo grau. Número de varas, a mesma coisa. E com tudo isso, nós conseguimos essa efetividade. E isso graças ao comprometimento, graças à dedicação, graças à consciência cívica de cada um, de que somos todos, lato sensu, servidores públicos, e estamos aqui para servir a sociedade. Por isso, é o mínimo que podemos fazer, já que não somos proprietários de uma empresa privada e podemos dar um reajuste salarial para cada um dos senhores, nós fazemos o quê? Que eu acho que o ser humano mais se gratifica, é o chamado reconhecimento. Então, nós estamos aqui exatamente para esse testemunho de reconhecimento ao trabalho de cada um dos senhores. Então, sintam-se reconhecidos pela direção do tribunal, e é um estímulo para que continuemos firmes nessa batalha, porque ela é do dia a dia. Não é? Nós temos o que nos oferecem. Não é? Questão orçamentária, muita dificuldade que enfrentamos. Então, as dificuldades elas são de cada um de nós. Por isso que naqueles eventos que a Escola Judicial, Dr. Manuel, promoveu, e eu participei da maioria delas nas circunscrições, eu fazia questão de mostrar os números, as dificuldades de cada um. Porque quando sentimos a dorzinha no calo, achamos que ela é sempre maior do que a do vizinho, né? Ou achamos que o vizinho não tem dor nenhuma. E a realidade é essa, quer dizer, todos temos dificuldades, o cobertor é curtíssimo para todos nós, as aposentadorias estão acontecendo, as reposições não estão acontecendo, mas continuamos firmes nessa luta e o resultado está aí. Então, tenham todos, espero que aproveitem bastante durante essa semana, todos esses eventos, que eu estou com a programação aqui, e é bastante diversificada, né? Temos várias oficinas, várias concursos de música, até estamos revelando aí os nossos artistas. Então, tenham todos uma excelente semana. Estou indo a Brasília amanhã para compromissos lá no Coleprecor, no CSJT, e prometo retornar à sexta-feira para o encerramento. Então, desejo a todos uma excelente semana e sintam-se todos reconhecidos pelo tribunal. Muito obrigado. Com a devida autorização, declaramos encerrada essa singela cerimônia, convidando todos para acompanharmos a palestra do nosso convidado especial, que será apresentado pela excelentíssima desembargadora, doutora Luciane Storel da Silva.
Dessa forma, convidamos a integrar a nossa mesa de trabalhos o nosso palestrante especialmente convidado, Sua Excelência, o Dr. João Humberto Cesário. Por favor, doutor. Uma excelente finalização de tarde a todos. Quero cumprimentar a todos os servidores. É uma honra estar aqui na abertura dessa semana. Como integrante da Comissão Socioambiental, a nossa comissão foi agraciada com a indicação da palestra de abertura desta semana comemorativa. E, em reunião na comissão, entendemos que um tema que é bastante atual é a sustentabilidade, e que teve uma relevância maior a partir da nossa Constituição Federal de 88, que, coincidentemente, nós estamos comemorando neste mês 30 anos. Ela é bem jovem, mas foi a propulsora das maiores discussões a respeito de sustentabilidade, que é um conceito que está bastante relacionado ao desenvolvimento. E a sustentabilidade tem seu início e seu fim, né, seu objetivo principal, na pessoa do ser humano. Por isso que nós entendemos que era um tema que seria muito interessante para todos nós desenvolvermos aqui nesta semana de comemoração. E convidamos para nos ajudar nesse desenvolvimento desse tema o professor João Humberto Cesário, é um colega nosso, magistrado, titular de trabalho do TRT da 23ª Região, do Mato Grosso, doutorando em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, mestre em Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso, autor de diversos livros jurídicos, coordenador acadêmico da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho da Escola Superior da Magistratura Trabalhista de Mato Grosso, nos biênios 2011 e 2013, membro do Comitê Executivo do Fórum de Assuntos Fundiários do Conselho Nacional de Justiça, de 2013 a 2014, professor das disciplinas Teoria Geral do Processo, Direito Processual Civil, Processual do Trabalho, Direito Ambiental do Trabalho, e tenho atuado ultimamente como professor ou palestrante na Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e nas escolas judiciais dos TRTs da 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 14ª, 15ª, 18ª e 23ª regiões. Embora do Mato Grosso e originário de Minas Gerais, ele já confessou comigo que ele foi servidor da 15ª, portanto eu tenho certeza que ele vai se sentir muito à vontade aqui entre nós, e aliás me pediu licença para não ficar aqui e ficar mais perto de vocês. Então eu tomo a liberdade de deixá-lo extremamente à vontade para que possa proferir a palestra para nós. Muito obrigada, João. Alô, gente, muito boa tarde. Eu pedi licença para poder falar aqui um pouco mais próximo de vocês, porque não achei que seria de bom tom falar do púlpito, até porque vamos discutir uma questão ligada à sustentabilidade. E a sustentabilidade, como eu vou procurar demonstrar um pouco mais ao final da minha fala, ela não está ligada apenas a aspectos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, mas também está intimamente ligada ao bem-estar e à proximidade dos trabalhadores, como nós servidores, no meio ambiente do nosso trabalho. Eu gostaria de pedir o pessoal da técnica, se possível, para projetar para mim aqui, isso, perfeito, e também falar da minha grande alegria de retornar à 15ª região. Como a desembargadora já ressaltou por ocasião da minha apresentação, eu tive a honra de iniciar a minha trajetória há quase 25 anos atrás, justamente como servidor aqui da 15ª região. Trabalhei inicialmente na 4ª Vara de Jundiaí e, posteriormente, na Vara do Trabalho de Campo Limpo Paulista. E eu até brinco que eu comecei a minha atividade como servidor por alto, porque eu me sentia um procurador do trabalho.
Como eu nada sabia fazer do serviço de uma vara, eu fui colocado para atender o balcão e o meu serviço se resumia a procurar os processos analógicos que então estavam sumidos na vara. E aí eu dizia para os meus amigos, sou o procurador do trabalho. Enfim, mas vamos iniciar aqui a nossa exposição, porque o nosso tempo, embora pareça longo, assim não é. Temos cerca de 1 hora para falar e eu separei aqui alguns elementos que eu gostaria de tocar com vocês. Todas as vezes que um palestrante é convidado para falar sobre um tema, a primeira coisa que ele vem à sua cabeça é justamente a de saber qual será a abordagem que eu vou imprimir a esse assunto da minha responsabilidade. E eu confesso que, inicialmente, eu pensei em falar sobre a Agenda Ambiental da Administração Pública, um programa chamado A3P, que é oriundo do Ministério do Meio Ambiente e que se destina ao engajamento de órgãos públicos, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, tanto no âmbito municipal, estadual ou federal. E esse programa, ele trata de algumas medidas ambientais que nós podemos tomar no nosso dia a dia, no trabalho, e que ajudariam para a sustentabilidade do mundo. Mas são medidas que nós conhecemos bem. Uma delas ali nós podemos até ver pela minha foto da minha apresentação, porque eu estou com uma caneca na mão, justamente para evitar o consumo de copos descartáveis, o que seria uma dessas medidas de sustentabilidade. Mas, ao fim e ao cabo, melhor pensando e refletindo, eu cheguei à conclusão que todos nós, em alguma medida, sabemos quais são essas atitudes que nós devemos tomar no nosso dia a dia, como a de aproveitar melhor a iluminação natural, a ventilação natural, tomar banhos menos demorados, fazer um consumo mais sustentável, licitações no poder público que possam promover compras mais sustentáveis, não imprimir documentos sem necessidade e por aí vai. Todos nós conhecemos essas medidas, mas eu procurei pensar em algo diferente, porque conhecer essas medidas, todos nós as conhecemos. O que importa, talvez, é nós estarmos verdadeiramente convencidos de que elas são importantes e elas devem ser tomadas. E aí, ao pensar na minha abordagem, eu notei que, sistematicamente, um poema de Bertolt Brecht vinha à minha cabeça. O poema diz algo assim: eu vos peço com insistência, nunca digam, isso é natural. Sobre o cotidiano, desvele o inexplicável, que tudo aquilo que é considerado habitual provoque inquietação. Na regra, descubra o abuso, e sempre que o abuso for encontrado, encontre o remédio. Então eu imaginei que, mais do que falar das medidas que nós conhecemos, o importante é saber o que está por trás dela, para que nós tenhamos a consciência que nós devemos praticá-las. E, obviamente, o expositor precisa de uma linguagem comum a todos que possa unificar o nosso pensamento. E como nós somos todos servidores públicos do Poder Judiciário, eu imagino que a linguagem que nos unifica é a linguagem do direito. Porque todos nós, quer seja direta ou indiretamente, trabalhamos com o fenômeno jurídico. Então eu vou falar de algo que talvez possa parecer estranho a princípio, mas que faz todo sentido. Eu quero falar brevemente do que nos trouxe até aqui e o que nos levará adiante. Ou seja, eu quero fazer um pequeno esforço histórico do desenvolvimento do Estado moderno, para, a partir desses fatos históricos, compreender como tem sido a própria evolução do direito. E eu quero demonstrar para vocês
que nós partimos no direito moderno de um modelo de Estado chamado Estado liberal, no qual nós não tínhamos nenhuma preocupação com as temáticas ambientais. E que hoje nós temos delineado um modelo de Estado que, em uma das minhas obras jurídicas, eu chamo de Estado Democrático Ambiental de Direito, e que preconiza aquilo que nós chamamos de greening dos direitos fundamentais, ou seja, o esverdeamento de todo ordenamento jurídico. E eu quero justificar, porque não estou chegando mais próximo de vocês, é que o pessoal pediu para filmar aqui a fala, e me pediram para ficar até no máximo nesse espaço, porque senão não seria filmado, mas eu gostaria de estar mais próximo de vocês. Pois bem, então nós vamos falar aqui um pouco sobre o Estado liberal, o Estado social, o Estado democrático de direito e, finalmente, do Estado democrático ambiental de direito, para nós compreendermos a necessidade, do ponto de vista jurídico, de adotarmos certas práticas que, a princípio, podem não fazer sentido. Porque nós achamos que as nossas atitudes individuais são tão pequenas que elas não teriam o condão de contribuir para a transformação da realidade ambiental que nós vivenciamos. E eu quero mostrar que isso não é realidade. Pois bem, o Estado liberal, ele vai nascer, né, com um evento chamado Revolução Francesa, que em última instância significou a reunião do poder político e econômico nas mãos de uma única classe dirigente, que é a classe burguesa. No extrato social da França pré-revolucionária, nós tínhamos 3 estamentos, né, que eram o clero, a nobreza e o povo. No povo estava inserido esse elemento histórico chamado burguesia. O clero e a nobreza orbitavam mais próximos da figura do rei, que monopolizava o poder concentrada e abusivamente. E embora o clero e a nobreza fossem parasitários, na medida que nada produziam economicamente, eles estavam politicamente mais próximos da figura do rei, ao passo que o povo estava um tanto quanto mais distanciado. Mas dentro desse elemento, o povo, havia um sujeito histórico que havia se enriquecido por via de atos negociais iniciados com as grandes navegações. Esse sujeito histórico era a hegemonia. A burguesia, que naquele momento tinha hegemonia econômica, já que era detentora dos meios de produção, mas não possuía a hegemonia política na medida em que ela estava concentrada na figura do rei. Nós sabemos que nas sociedades o poder tendencialmente está mais próximo de quem detém a dominação econômica. E foi justamente esse distanciamento da burguesia para com o centro da política que originou a chamada Revolução Francesa, que em última instância significou na tomada do poder político pela burguesia. Para justificar o exercício dessa nova modalidade de Estado, que era o Estado liberal que então nascia, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte Francesa. E a Assembleia Nacional Constituinte Francesa elabora um documento que pode ser chamado de a certidão de nascimento do direito moderno. Esse documento é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de agosto de 1789, que, em última instância, estabelecia os 4 principais direitos que deveriam ser tutelados por esse novo modelo de Estado, que eram os direitos à liberdade, à propriedade, à segurança e de resistência à opressão. Liberdade não necessariamente quanto ao direito de ir e vir apenas, mas também liberdade do indivíduo em face do Estado, para que esse novo sujeito hegemônico, a burguesia, pudesse realizar, sem peias ou sem amarras, os atos negociais que tanto lhe interessavam. Liberdade, nesse prisma, significava, sobretudo, liberdade contratual e autonomia da vontade. Por outro lado, a propriedade era o interesse autoexplicativo, porque a burguesia era a proprietária dos meios de produção. E a ela interessava um modelo jurídico que fosse capaz de, sobretudo, tratar a propriedade como um direito inalienável, imprescritível e sagrado do homem. E, por fim, nós tínhamos um elemento chamado segurança. A segurança não necessariamente encarada como segurança pública, mas, sobretudo, segurança jurídica.
E para isso era necessário um novo modelo jurídico que superasse o justnaturalismo. Esse modelo político era justamente o positivismo de que nós tantos falamos, no qual a segurança jurídica seria alcançada pelo respeito patológico à literalidade da lei. E nesse momento, obviamente, o papel do juiz era o de ser apenas la bouche de la loi, ou seja, a boca da lei, garantindo que a lei, vista como fronteira da liberdade, fosse capaz de dar à burguesia a necessária segurança jurídica para que ela pudesse continuar a negociar as suas relações contratuais com total liberdade e que pudesse continuar a construir o seu projeto de acumulação indefinida da riqueza. Não preciso dizer que nesse cenário o Estado liberal ele jamais teve qualquer preocupação com a temática ambiental. Ou seja, os bens ambientais eram vistos como inesgotáveis e eles poderiam ser fruídos sem qualquer limitação para favorecer o projeto de acumulação de riqueza da burguesia, né? Então isso fica bastante claro, que uma das características é que, neste momento, a propriedade era um direito absoluto e que não estava jungido ao cumprimento de uma função social, que dirá de uma função socioambiental. Só que, paralelamente a esses acontecimentos, nós temos pelo menos 4 episódios que vão justificar a criação daquilo que nós conhecemos como Estado Social e que resultou na criação de uma ramo do direito que muito nos interessa, que é justamente o direito do trabalho, que é aquele com o qual nós trabalhamos muito diretamente. O primeiro fenômeno é um fenômeno quase concomitante à Revolução Francesa. É a Revolução Industrial que vai acontecer na Inglaterra em meados do século XVIII. Com a Revolução Industrial, pela primeira vez nós temos a reunião de um grande contingente de trabalhadores em um mesmo ambiente de trabalho. E aquilo que até então era visto como trabalho nas corporações de ofício, finalmente se transforma em emprego na modalidade que nós hoje conhecemos. E com o agrupamento de um grande número de trabalhadores no mesmo ambiente de trabalho, em um ambiente que era absolutamente degradado, e vejam, eu já estou tratando da temática ambiental, surgem entre esses trabalhadores uma série de laços de solidariedade e de interesses comuns. E esses interesses comuns vão conduzir à deflagração de uma série de movimentos reivindicatórios. O grande mote desses movimentos reivindicatórios era um bordão que os trabalhadores naquele momento repetiam incessantemente. 8 hours to work, 8 hours to play, 8 hours to sleep, 8 shillings a day. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, 8 horas para dormir e 8 moedas por dia, ou seja, um salário justo à contrapartida do trabalho despendido. Com esses movimentos reivindicatórios, né, vai surgir aqui, pela primeira vez no mundo, um novo sujeito histórico chamado proletariado, que poderia, a partir da ótica que nós lançássemos sobre ele, ter interesses comuns ou antagônicos à burguesia, que eram os proprietários dos meios de produção. Percebendo a potencialidade revolucionária desses movimentos proletários, dois sujeitos, né, dois estudiosos alemães, chamados Karl Marx e Friedrich Engels, vão elaborar um documento chamado Manifesto do Partido Comunista, que, sobretudo, é uma plataforma política direcionada ao proletariado, que, em última instância, pedia que a parcela, a vanguarda do proletariado se organizasse num partido, que era o Partido Comunista, a fim de que ela pudesse tomar para si o poder político e pudesse alterar as relações de propriedade então instituídas, abolindo a propriedade burguesa em nome de uma propriedade coletiva sob o controle dos trabalhadores. Obviamente que esse
esse processo político foi levado a sério pela burguesia. Porque a burguesia, mais do que ninguém, sabia que as revoluções eram possíveis. Por quê? Porque ela própria, quase simultaneamente a esse tempo, havia protagonizado uma revolução, tomando o poder do rei para si, e mudando as relações de propriedade instituídas. Porque, afinal de contas, a Revolução Francesa, ela aboliu o modelo feudalista de propriedade em nome de um modelo novo, que era o modelo burguês. Então, a burguesia sabia que isso era viável e que isso era possível. E ela precisava de dar uma resposta a esta reivindicação. Agora, a resposta, evidentemente, ela não poderia ser o confronto puro e simples. Porque a burguesia necessitava da força de trabalho daquelas pessoas para continuar a viabilizar o seu projeto acumulatório. E essa resposta, ela vem no ano o manifesto é de 1848, a resposta vem por via da Igreja Católica no ano de 1891, ditado por uma encíclica, a encíclica Rerum Novarum, que nós tantos conhecemos. Todos nós que lidamos com o direito social conhecemos a encíclica Rerum Novarum, que foi uma encíclica editada pelo Papa Leão XIII no ano de 1891. Muitos de nós achamos que essa encíclica era movida por ambições nobres. Mas quando nós a lemos, eu tive o cuidado de estudar já essa encíclica detalhadamente, nós percebemos que aquilo que hoje nós enxergamos como direitos sociais, na verdade, pelo Papa eram vistos apenas como caridade. O Papa, em última instância, e para resumir pelo tempo que nós temos aqui, ele preconizava que as relações de propriedade não poderiam ser modificadas, até porque a igreja era uma grande proprietária. Mas que para evitar uma nova revolução, uma ruptura, seria necessária pequenas concessões ao proletariado, concessões essas que ele chamava de caridade, e que hoje nós enxergamos como direitos sociais. Ainda assim, a burguesia permanece inerte. E as constituições somente vão reconhecer nos seus corpos direitos sociais pela primeira vez no ano de 1917, com as constituições mexicana de 17 e depois com a Constituição de Weimar de 1919. Agora, o interessante é notar que nada em história acontece por acaso. Se nós pensarmos bem, em 1917 aconteceu a Revolução Bolchevique na Rússia. Ou seja, pela primeira vez um projeto comunista havia sido viabilizado. E a burguesia se convenceu que aquele era o momento histórico em que ela deveria fazer as tais concessões que o Papa enxergava como caridade. E esse processo começa a ser realizado, principalmente em países que viviam grande agitação social. O primeiro país foi o México, em 17, com a sua Constituição mexicana, já que eles estavam muito preocupados com o movimento zapatista, e o segundo foi a Constituição alemã, a chamada Constituição de Weimar, em 1919, que previram expressamente nos seus corpos direitos de matiz social, como tal hoje nós os reconhecemos. Agora percebam, nada em história é coincidência, né? Esses direitos foram concedidos, porque naquele momento a burguesia se via numa situação de extrema fragilidade. Agora, a questão é saber, nós temos aqui, né, com a Revolução Francesa, nascem aquilo que nós chamamos hoje de direitos de primeira geração ou de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade do cidadão em face do Estado. E com o advento do Estado Social, nascem aqueles direitos que nós chamamos de direitos de segunda dimensão, que são os chamados direitos sociais ou direitos de igualdade. Igualdade em que sentido? Eu quero acentuar aqui, grifar com vocês no tempo que eu disponho, que ao fim e ao cabo o Estado Social muito pouco significou em termos de transformação jurídica. Por quê? Porque, na realidade, a propriedade continuou sendo o principal bem jurídico a ser tutelado e o positivismo,
que preconizava a segurança jurídica por via da estrita literalidade, da observância da estrita literalidade da lei, também continuou a ser a nota mais incisiva do modelo jurídico. Mas esse modelo de Estado traz uma grande contribuição para o direito. Que contribuição é essa? Nós trouxemos a igualdade de um patamar meramente formal para um patamar substancial, porque no liberalismo todos efetivamente eram vistos como pessoas abstratamente iguais. E por isso a tal da liberdade contratual que impedia o Estado de se imiscuir nas relações privadas. Mas o Estado social, pela primeira vez, ele teve que reconhecer que existem sim grupos que são vulneráveis e que esses grupos vulneráveis precisam de tutelas especiais. Por isso que eu digo, a igualdade é retirada de um patamar meramente formal e é trazido para um outro substancial. Igualdade, a partir desse momento, passa a ser tratar os iguais de modo igual e os desiguais de modo desigual, na exata medida das suas desigualdades. Tanto é verdade que aqui nascem os chamados direitos fundamentais de segunda dimensão, que são, obviamente, os direitos de igualdade. Não mais a igualdade formal, mas a igualdade substancial. Agora, a questão a saber é a seguinte: qual a relação que esse modelo de Estado cultivou com a temática ambiental? Nós já estudamos isso ao final do liberalismo, vamos ver agora no Estado social. Ao contrário do que muitos imaginam, o Estado social foi o primeiro a enfrentar a temática ambiental. Agora nós temos que ter uma certa noção, e uma noção que interessa muito a nós que somos servidores. Quando nós falamos em meio ambiente, nós pensamos no meio ambiente apenas pela perspectiva natural, né? Nós pensamos na preservação dos mananciais hídricos, das florestas, dos animais silvestres, dos índios, né? Numa perspectiva natural. Mas há uma faceta do meio ambiente que é a faceta artificial, que envolve tanto o meio ambiente urbano como o meio ambiente de trabalho e até mesmo o meio ambiente cultural. E o meio ambiente de trabalho é justamente a faceta que mais interessa a nós que somos servidores. E o Estado social, sob essa perspectiva, foi o primeiro a enfrentar a temática ambiental. Não do meio ambiente natural, mas do meio ambiente artificial do trabalho. Agora, qual foi a aposta que o Estado social fez para resolver a temática ambiental? Ele apostou na pura e simples monetização da saúde do trabalhador, que vai dar origem aos adicionais que tanto hoje nós conhecemos, né? Os tais do adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de penosidade e adicional, todos que nós conhecemos e que eu não preciso citar. Eu não posso discutir isso aqui com vocês, mas eu adoraria poder debater se essa aposta do Estado social foi a mais correta, ou se haveria outra forma de nós enfrentarmos a temática ambiental. Mas fica aí essa indagação para vocês pesquisarem sobre ela. Eu creio que essa não foi a melhor forma de enfrentar a temática ambiental, mas ela, infelizmente, é predominante ainda hoje. Mas, para nós avançarmos e depois falarmos do que efetivamente interessa, vamos falar agora da transição do Estado social para o chamado Estado democrático de direito. E para nós compreendermos os elementos históricos que justificam o Estado democrático de direito e o que ele significa juridicamente, é necessário nós retomarmos, em termos históricos, o que acontece no início do século XX na Europa, que é um fenômeno chamado Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela se joga à guerra. E terminada a guerra no ano de 18, a Alemanha sai derrotada. E sai derrotada e extremamente combalida, extremamente pobre e com uma sociedade que estava com seu orgulho nacional absolutamente ferido. Já por
porque eles foram obrigados a assinar um tratado com as nações vencedoras, naquele momento a Inglaterra e a França, no qual eles reconheceram que a guerra era culpa deles, e no qual eles se comprometeram a indenizar as nações vitoriosas. E ao se comprometerem a indenizar as nações vitoriosas, eles acabaram gerando uma pobreza extrema para a sua população. E essa pobreza extrema vai gerar uma forte revolta na sociedade. E é nesse contexto que vai surgir um sujeito que é absolutamente importante para nós compreendermos, né, o Estado democrático de direito. Esse sujeito, que você já deve imaginar, é o nosso querido e dulcíssimo amigo Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele quem era? Adolf Hitler era um militar que, embora austríaco, havia se alistado no exército alemão na Primeira Guerra e que soube, de certa forma, utilizar daquele sentimento de insatisfação que predominava na sociedade alemã daquele tempo. Hitler, a princípio, ele era visto como um bufão, um palhaço, ao qual tanto os poderes instituídos como o próprio direito poderiam controlar facilmente. Mas esse palhaço, esse bufão, ele tomou o apoio de certos setores da sociedade e, no ano de 23, ele tenta chegar ao poder por via de um golpe de Estado, chamado Putsch da cervejaria, ocorrido em Munique. Esse movimento golpista, ele foi reprimido e Hitler é preso. E vai ficar algo em torno de 1 ano encarcerado. E nesse período de 1 ano encarcerado, ele vai escrever aquele livro que é a obra da sua vida, o chamado Mein Kampf, ou Minha Luta, no qual ele estabelece algumas ideias centrais para explicar por que a sociedade alemã passava por tanta pobreza. Obviamente é um livro enorme, em 2 volumes, eu não tenho aqui como explicá-lo no tempo que disponho. Mas esse livro tinha 2 ideias centrais, 2 ideias centrais. Uma era de supremacia genética da raça ariana. Ele dizia que a raça ariana era geneticamente superior e que ela não poderia ser contaminada por sangue inferior. Quem possuía esse sangue inferior? Os sujeitos chamados de socialmente indesejáveis, que eram os comunistas ou os vermelhos, os ciganos, os judeus, os deficientes físicos e também os homossexuais. Ou seja, a raça ariana haveria de ser preservada na sua pureza genética. E a segunda constatação que ele fazia é que os grandes responsáveis pela pobreza alemã não eram os alemães que haviam se lançado à guerra. Eles não conseguiam admitir essa ideia de que eles eram responsáveis pela própria situação de miserabilidade pela qual passavam. E ele dizia que essa situação de miserabilidade, ela advinha da concentração de renda nas mãos dos judeus. Por quê? Porque os judeus, eles eram os donos dos grandes conglomerados financeiros da Alemanha naquele momento. E também donos dos grandes grupos midiáticos. E na leitura de Hitler, eles concentravam de tal modo a renda nas suas mãos que eles nada sobrava para a sociedade alemã, porque a renda estava extremamente concentrada. Portanto, na leitura dele, em última instância, dita pelo Mein Kampf, era necessário que fossem esmagados todos os sujeitos socialmente indesejáveis. Os judeus, os comunistas, os ciganos, os poloneses, os homossexuais, os deficientes físicos e tudo aquilo que ele chamava da escória do mundo. Essas pessoas haveriam de ser eliminadas. Eu sei que esse projeto político parece maluco, mas naquele momento, diante do desespero da sociedade alemã, esse projeto político foi extremamente bem aceito. E ele vai resultar no quê? Na chegada de Hitler ao poder. Não por via de um golpe de Estado, mas, pasmem, pela via democrática.
Na verdade, o Partido Nazista passou a participar sistematicamente das eleições, foi aumentando cada vez mais a sua representatividade, até que no ano de 32 Hitler disputa a presidência e perde a eleição, por uma margem muito pequena de votos, para um sujeito chamado Paul von Hindenburg. Paul von Hindenburg assume o poder, mas assume um poder num momento em que a Alemanha fica ainda mais combalida economicamente por causa do craque da Bolsa de 29 ocorrida nos Estados Unidos. E a insatisfação da sociedade é tamanha que ele precisou fazer uma aliança política com Hitler. Von Papen, que era um dos seus assessores, sugeriu que ele nomeasse Hitler por via de um acerto institucional para o cargo de chanceler. O cargo de chanceler equivale mais ou menos àquilo que nós compreendemos como o cargo de primeiro-ministro. Então, Von Papen falou, olha, Hindenburg, nós colocamos Hitler no cargo de chanceler, eu fico no cargo de vice-chanceler, você como presidente, eu como vice-chanceler e a Constituição, acima de tudo, controlaremos Hitler. E mais, o silenciaremos por causa do seu interesse em se permanecer no poder. Um cálculo absolutamente errado. Por quê? Logo na sequência, o parlamento alemão é incendiado. E esse incêndio é atribuído aos comunistas. Só que há evidências históricas que jamais foram os comunistas que fizeram aquele incêndio. Foram os próprios nazistas que causaram o incêndio. Só que isso gerou uma situação de tamanha histeria na sociedade que a figura de Hitler passa a ser aclamada. E o parlamento alemão, ainda no ano de 33, vai editar um ato chamado Ato de Habilitação, que em última instância conferia poderes ao gabinete de Hitler para legislar. Ou seja, tudo que era editado pelo gabinete de Hitler passou a ser lei. Lei formalmente válida, toda ela construída por arranjos institucionais. E para complicar ainda mais esse cenário, em 34 o presidente Hindenburg vem a falecer e Hitler tem a brilhante ideia de unificar os cargos de presidente e de chanceler em um único posto. Isso é submetido a um plebiscito popular e esta unificação dos cargos é aprovada por 90% da sociedade. E Hitler, então, passa a acumular o cargo de presidente e de chanceler. É quando ele se torna o Führer, ou seja, o líder inconteste daquilo que, na sua imaginação, viria a ser o Terceiro Reich. E, no ano de 35, por via das leis habilitantes, ele edita as famosas leis de Nuremberg. Essas leis de Nuremberg, em última instância, elas partiam de um pressuposto. Elas estabeleciam o antissemitismo como política oficial do Estado Nacional Socialista Alemão. Elas fechavam todos os demais partidos e tornavam o partido nazista como partido único. E, além disso, ela passou a preconizar o quê? A esterilização genética dos cidadãos socialmente indesejáveis. Ou seja, aqueles cidadãos socialmente desejáveis que nós sabemos quem são, poderiam ser esterilizados geneticamente. Além disso, eles poderiam eventualmente ser submetidos à tortura e a tratamento degradante. E poderiam sofrer, inclusive, experimentos genéticos em nome da evolução da medicina. E no campo econômico, as leis de Nuremberg permitiam a expropriação dos conglomerados financeiros pertencentes aos judeus, sem qualquer indenização, até porque era uma expropriação. E o interessante é notarmos, tudo isso poderia ser feito com base em lei formalmente válida, toda ela construída dentro dos arranjos da institucionalidade germânica. O resto, eu não preciso me estender muito, o restante vocês já sabem. A Alemanha se joga na guerra novamente no ano de 39, numa guerra que vai durar até o ano de 44, né? 45. Hitler se suicida no mês de abril e a Alemanha assina a rendição no
mês de maio. Agora, o que eu quero que fique claro, apenas ali dessa figura. Olha que interessante para nós que somos juristas. Vamos abstrair de tudo que nós discutimos até agora. Os atos mais bárbaros que se tem notícia na história do século XX, todos foram praticados com base em lei, com lei formalmente válida. E isso é algo muito importante para nós juristas. Nós temos que compreender isso. Tudo isso foi praticado em lei formalmente válida. Que lei? As leis de Nuremberg. Aí o que acontece com o final da guerra? Com o final da guerra, as nações vencedoras instalam um tribunal para julgar os vencidos, o chamado Tribunal de Nuremberg. Particularmente, eu acho que o Tribunal de Nuremberg era um tribunal que maltratava o princípio do juiz natural, porque era um tribunal de vencedores instituídos para julgar vencidos com propósitos muito claros. Mas, ao fim e ao cabo, o Tribunal de Nuremberg, queiramos ou não, ele está hoje legitimado historicamente. E, independente do resultado do julgamento, há uma equação para nós juristas de difícil enfrentamento, com a qual nós temos que lidar até hoje. Por quê? Quando foram oferecidas as denúncias pelo Ministério Público em face dos oficiais nazifascistas, qual foi a defesa dos oficiais nazifascistas? Nós não cometemos nenhum crime. Nós estávamos cumprindo a lei formalmente válida do nosso país. Que crime há nisso? Perfeito? Olha que interessante. Eu vou abstrair agora dessa discussão, mas eu vou mostrar aqui para nós que é justamente essa equação de difícil enfrentamento que vai transformar completamente o modelo jurídico do século XX daqui até hoje. Por quê? Nós percebemos que o projeto positivista, que preconizava o cumprimento da estrita literalidade da lei, ele estava completamente falido. E que era preciso que nós adotássemos algo que pudesse substituir esse projeto positivista. E é daí que vem a expressão que tanto nós ouvimos falar, mas às vezes não conhecemos muito bem o que ela significa. É a partir daí que nasce aquilo que hoje nós chamamos de pós-positivismo, né? A gente ouve muito falar em pós-positivismo, mas não sabe muito bem o que significa o pós-positivismo. O pós-positivismo é justamente a superação do positivismo. E ele parte de um pressuposto que a lei, ela não basta que ela seja formalmente válida para ela ser aplicada. É necessário que ela dialogue com um mínimo ético previsto no corpo da Constituição que não a torne inconstitucional. Porque pensemos bem, se nós pudéssemos fazer uma relação contingencial das leis de Nuremberg com os postulados éticos que devem orientar o direito, nós jamais chegaríamos à conclusão que as leis de Nuremberg eram constitucionais, embora formalmente válidas elas fossem. Então, para simplificar a história, nasce aqui o pós-positivismo. E o pós-positivismo ele tem algumas características jurídicas. Primeiro, ao contrário do que dizia o Estado liberal e o Estado social, a Constituição não é mais vista como mera pauta programática ou uma declaração de boas intenções. A Constituição, ela tem força normativa. Ela também faz parte daquela vinculatividade normativa que orienta o direito. Além disso, os direitos fundamentais têm uma dimensão subjetiva, porque se eles são lei formalmente válidas, se eles têm força normativa, eles geram direitos para as pessoas. E, além disso, eles têm também uma dimensão objetiva. Por quê? Por essa dimensão objetiva, eles se espraiam por todo o ordenamento jurídico como vetores interpretativos, que permitem a nós controlar a constitucionalidade das leis, não apenas pelo aspecto formal, mas também pelo aspecto ético que orienta os direitos fundamentais. Então, eles passam a ser elementos de diálogo da lei com a Constituição na perspectiva de uma conformação de um direito mais ético. E aí nós temos a diferença entre lei e norma. A lei é um texto, a norma é o texto orientado e interpretado e otimizado pelos direitos fundamentais.
Além disso, os direitos fundamentais têm eficácia vertical, porque eles vinculam o Estado, e isso nos interessa muito, que somos servidores, porque nós estamos submetidos à administração, e a administração tem alguns direitos fundamentais nossos que ela deve respeitar. E também tem uma eficácia horizontal, porque não é apenas o Estado que é o maior descumpridor e ofensor dos direitos fundamentais. Não raramente também a iniciativa privada, principalmente os grandes conglomerados econômicos, podem corromper os direitos fundamentais, às vezes até mesmo mais do que as mais terríveis e sangrentas tiranias. Então essas são as características básicas de um modelo normativo chamado pós-positivista, que nós ainda estamos construindo. Agora, o que tem a ver tudo isso com a questão ambiental, né? O que funda esse modelo jurídico em termos internacionais, o positivismo, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que data da década de 40, ela consagra 5 categorias de direitos humanos, que são os chamados direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. E aí o que nós percebemos com o decorrer do tempo, e aí que entra aqui a temática ambiental que tanto nos interessa e da qual eu quero falar mais devidamente a partir de agora. O que nós vamos perceber ao longo do tempo? Começam a ocorrer uma série de tragédias ambientais que impediam o ser humano de fruir aquelas 5 categorias de direitos que lhe prometia a Declaração Universal. Quais sejam os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. E aí o que acontece? Nós percebemos com muita clareza que a Declaração Universal dos Direitos Humanos possuía em si uma lacuna, porque ela prometeu essas 5 categorias de direitos, mas em nenhum momento ela se atentou para a necessidade de reconhecer a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E com isso ela tinha uma lacuna. E percebendo isso, as Nações Unidas, que vão se reunindo paulatinamente a partir da sua edição, no ano de 72, as Nações Unidas se reúnem numa nova assembleia, numa nova conferência, a chamada Conferência de Estocolmo, capital da Suécia, sobre o meio ambiente. E é justamente na Conferência de Estocolmo que as Nações Unidas vão emitir uma nova declaração, que é a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, na qual ela vai reconhecer a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E com isso, não são poucos os internacionalistas que nos ditam o seguinte, que na verdade a Declaração de Estocolmo, na medida em que ela supre, colmata uma lacuna da Declaração Universal de Direitos Humanos, é como se ela fizesse parte da própria Declaração de Direitos Universais, do direito universal dos homens. Ela supre uma lacuna e faz parte daquele documento de algum modo, embora formalmente ela não o faça. Por quê? Ela chega à conclusão que para que os homens possam fruir das categorias de direitos prometidas pela Declaração Universal, era necessário que eles vivessem em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quer ver? Eu quero mostrar para vocês isso, um pouco disso agora. Olha aqui essa foto que está no próximo slide. Essa foto, que está ali no próximo slide, é uma foto de como ficou a cidade ali, os arredores da cidade de Mariana, depois que nós tivemos aquela tragédia ambiental ocorrida lá há pouco tempo. Olha ali, ó, como é que ficaram certos povoados que estão ao redor de Mariana. E aí eu pergunto para vocês, observando aquela foto, vocês acham que as populações ribeirinhas do Vale do Rio Doce, que se estende de Minas Gerais, passa pelo Espírito Santo e chega ao Oceano Atlântico, você acha que essas populações ribeirinhas hoje, elas podem fruir adequadamente dos direitos civis, políticos, sociais e econômicos que são prometidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos? É pouco mais evidente que não. Daí a importância
de nós reconhecermos a fundamentalidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque ele guarda uma relação de anterioridade lógica que possibilita a fruição dos demais direitos. E daí, a partir dessa afirmação, eu posso afirmar, e eu afirmo isso em um dos meus livros, que mais do que um Estado democrático de direito, nós temos hoje, de certa forma, construído nos tratados internacionais de direitos humanos e no bloco de constitucionalidade interno do nosso país, um modelo de Estado que eu chamo de Estado democrático ambiental de direito. E vocês poderiam me dizer, e quais são as grandes características jurídicas desse modelo de Estado? E eu digo que as grandes características desse modelo jurídico de Estado, elas estão previstas no artigo 225 da Constituição da República, que diz algo mais ou menos assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações. Olha aqui, vamos tentar esmiuçar esse texto normativo, porque dele muito claramente nós podemos extrair as nótulas jurídicas características desse modelo de Estado que eu chamo de Estado democrático ambiental de direito. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos, mesmo assim, todos. Inclusive nós, servidores, no nosso ambiente de trabalho. Porque eu insisto, o meio ambiente não é apenas natural, ele também é artificial. Então, se todos, são todos mesmo, incluídos nós. E aqui nós temos uma característica, esse modelo de Estado, ele trabalha com direitos trans ou meta-individuais, preferencialmente, e não com direitos meramente individuais ou subjetivos, como era característico do Estado liberal que nasce com a Revolução Francesa. Aqui nós temos uma diferença, que é a coletivização do direito. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o quê? Um bem de uso comum do povo. Ou seja, nós temos aqui uma segunda característica, que é a transcendência da propriedade. A propriedade não é coisa que a partir de agora interessa somente ao proprietário, ela interessa a toda a sociedade. Porque os microbens naturais que compõem uma propriedade, sinergicamente interessam a toda a coletividade, porque a sua preservação é essencial para a sadia qualidade de vida. Então nós temos uma transcendência da propriedade. A partir de então, a propriedade não é mais um direito absoluto como queria o Estado liberal e que poderia ser fruído sem peias ou sem amarras para viabilizar o projeto de acumulação de riqueza da burguesia. Ele é um direito que não perde a sua característica e a sua nótula fundamental, mas ele está obrigado a mais do que cumprir uma função social, a cumprir uma função socioambiental que atenda ao interesse de toda a coletividade. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e imprescindível à sadia qualidade de vida. É por isso que eu digo, a temática ambiental guarda uma relação de anterioridade lógica com a fruição das 5 categorias de direitos que são prometidas pela Declaração Universal. Ou seja, aqui está afirmado que se nós não preservarmos o meio ambiente, inclusive o nosso meio ambiente de trabalho de servidores, nós não teremos condições de ter uma sadia qualidade de vida e, consequentemente, não vamos fruir daqueles direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais que nos são prometidos pela Declaração Universal. Bem de uso comum do povo e necessária sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público eficácia vertical dos direitos fundamentais e à coletividade eficácia horizontal dos direitos fundamentais, alguns deveres. Veja bem, esses direitos de matiz ambiental, eles vinculam ao Estado. E no nosso caso, quem é o Estado? A administração dos tribunais. Mas vincula também a nós, porque nós, servidores, tanto quanto a administração, somos responsáveis
também em alguma medida, resta saber qual é, pela preservação do equilíbrio ambiental que nós temos no trabalho. E nós não podemos esquecer a nossa parcela de contribuição para a construção desse ambiente saudável e sadio, como eu vejo nós temos aqui na 15ª região, né? Então, impondo-se ao poder público e à coletividade alguns deveres. Que deveres? Os deveres de defendê-lo e preservá-lo. Defender e preservar o quê? A integridade ambiental. E aqui está uma das características essenciais desse modelo jurídico, que é o privilégio da prevenção em detrimento da repressão. O Estado liberal ele era extremamente repressivo. Ele esperava os danos serem consumados para que depois o interessado pudesse correr atrás de uma indenização. Mas numa sociedade caótica e complexa como a que nós vivemos hoje, nós sabemos que os danos, quando consumados, eles são de difícil ou de impossível reparação. E daí a importância não apenas das políticas repressivas, mas das políticas preventivas. Por quê? Por exemplo, se nós adoecermos como servidores no nosso ambiente de trabalho, e isso infelizmente é cada vez mais comum, não são raras as pessoas ansiosas e deprimidas no ambiente de trabalho, em função do volume extraordinário de serviço ao qual nós somos submetidos, e uma contrapartida remuneratória que nem sempre é ideal, embora ela seja melhor do que a atividade pública. Eu vi agora o presidente falar dos números, que vocês têm aqui, e da deficiência do quadro de servidores que nós temos, para enfrentar e fazer face a todo o volume de trabalho que nós temos. E a administração, que se vê ungida a atender algumas regras de direito administrativo, não tem como solucionar esse problema. Então, daí, eu elogio e ressalto a importância de eventos como esse. Porque quando nós paramos aqui para discutir a temática ambiental no trabalho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos juntos parando para falar, olha, existe um problema e esse problema deve ser debatido por todos, pela administração e por nós, servidores. E nós temos que, dentro do possível e do viável, encontrarmos soluções para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Então eu só posso elogiar. Na verdade, o TRT da 15ª região, ao promover uma semana como essa, ele está atento, o tribunal, a esta nótula característica deste modelo de Estado dito democrático ambiental de direito, que é o privilégio da prevenção em detrimento da repressão. Porque, em última instância, queiramos ou não, nós estamos aqui construindo as bases necessárias para nós fazermos uma discussão que seja capaz de gerar medidas preventivas que possam evitar danos que nós temos sofridos. E isso é importante porque nós sabemos que se esses danos vierem a consumar-se, eles são de difícil ou de impossível reparação. Então, nada mais adequado e pertinente do que discutir essa questão preventivamente. E por que nós fazemos isso? Não apenas para nós, mas também para as futuras gerações, Porque justamente o artigo 225, ele fecha com essa observação. A temática ambiental não interessa somente a nós, mas também a futuras gerações. O que significa dizer que nós temos responsabilidade para com as futuras gerações. E o que, na prática, amplia os sujeitos de direitos. Porque as futuras gerações, hoje também, a rigor do texto constitucional, são considerados sujeitos de direitos. E eles podem até mesmo ter em favor de si o direito de ação manejado em regra pelo Ministério Público para que o Estado e a sociedade sejam capazes de viabilizar políticas públicas que possam viabilizar a existência futura de vida no planeta Terra. E isso é extremamente importante. Então, em última instância, quais são essas características jurídicas desse modelo de Estado? A transindividualidade dos direitos, a transcendência da propriedade, a primazia do equilíbrio ambiental, o privilégio da prevenção em detrimento da repressão e a ampliação dos sujeitos de direito. Perfeito? Então, isso aqui era importante para nós entendermos essas questões. A partir de agora,
já comprometendo aqui com o tempo que me foi dado de 1 hora, eu vejo que faltam 5 minutos, já quero caminhar para o fechamento da palestra. Eu quero brevemente falar para vocês, eu usei aqui como base da minha exposição um livro meu chamado Técnica Processual e Tutela Coletiva de Interesses Ambientais Trabalhistas, em que, em um dos seus capítulos, se não me engano, no capítulo 5º, eu digo que no âmbito do meio ambiente artificial, que é o que nos interessa como servidores, nós temos 3 tipos de crises ambientais trabalhistas, que são as crises ambientais trabalhistas de dimensão desumanizante, as crises ambientais trabalhistas de dimensão físico-ergonômica e as crises ambientais trabalhistas de dimensão psíquico-moral. Eu vou falar de cada uma delas e vou tentar demonstrar que uma delas interessa mais especificamente a nós que somos servidores públicos. O primeiro modelo de crise são as crises desumanizantes. Eu quero dizer que, evidentemente, toda e qualquer crise ambiental, em maior ou menor medida, ela é desumanizante. Mas algumas o são com tamanha intensidade que elas provocam um fenômeno chamado de reificação do ser humano. O que é a reificação do ser humano? Res, coisa em direito, né? Reificação, a coisificação do ser humano. Ou seja, ela retira por completo a dignidade humana, como no caso aí dessa foto que eu coloquei para vocês. Olha aqui a maneira como determinados trabalhadores são transportados ainda hoje no nosso país. Né? Isso é absolutamente vexatório. Pior que esses tempos eu vi esses tempos não, de 2003, eu vi um acórdão de um determinado regional, que não vem ao caso aqui falar qual é, que disse que um caminhão que tem segurança para transportar gado também é seguro para transportar gente. E que isso em nada ofende a dignidade humana. E aí lá pelas tantas o tribunal prossegue, né, confundindo direito com religião. Ele fala que até então não havia notícias de que Noé, ao se misturar na arca com os animais, teria perdido a sua dignidade humana pura e simplesmente por isso. Convenhamos, assim, como professor, né, como juiz eu não posso comentar determinadas decisões, mas como professor eu tenho liberdade de cátedra para fazê-lo, garantida tanto pela Constituição quanto pela LOMAN. Eu acho lamentável que, em pleno século XXI, um órgão do Poder Judiciário prolate uma decisão como essa. Né? Me parece que uma crise como essa retira por completo aquilo que é inerente a todo e qualquer ser humano, que é a sua dignidade. Por fim não, na sequência, nós temos as crises que eu chamo de crises de dimensão físico-ergonômica. Físico-ergonômica de maneira um tanto quanto resumida, porque na verdade são crises que são oriundas de aspectos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. E nós conhecemos muito bem isso no trabalho, direito do trabalho. São aquelas crises que são capazes de gerar o pagamento a certos adicionais, como adicional de insalubridade, de periculosidade e, em tese, o adicional de penosidade, que 30 anos depois da Constituição da República, até hoje não foi regulamentado, não sei por quê. Certo? Ou talvez eu saiba por quê. Né? Perfeito? Agora, desses 2 modelos de crise, eu não vou tocar tanto, porque eu acho que nós, servidores públicos, desses modelos de crise, nós estamos a salvo. Porque, convenhamos, nós não sofremos, né, nenhuma crise de dimensão desumanizante, sejamos francos, trabalhamos, e também trabalhamos em ambientes que são absolutamente equilibrados do ponto de vista físico, ergonômico, químico e biológico. Vejam bem, nós estamos aqui num ambiente extremamente aprazível, com ar-condicionado, com uma temperatura muito agradável, com uma iluminação adequada, todos estão sentados confortavelmente. Esse não é o nosso problema. Agora, para fechar e ficar dentro do meu tempo, né, comprometendo-me com o que me foi dado de 1 hora, eu acho importante nós nos atentarmos para um determinado aspecto de uma crise, que eu chamo de crise de dimensão psíquico-moral, que nasce de um fenômeno que é o fenômeno do assédio moral organizacional. Vejam bem, há 2 tipos de assédio moral. Um é o assédio moral individualizado, em que um superior hierárquico sente prazer
em virtude de um traço psicopático da sua personalidade, em perseguir e humilhar o seu subordinado. Não é disso que eu estou tratando aqui agora, porque, eu já disse, uma das características da temática ambiental é a transindividualização dos direitos. E aqui nós temos uma questão muito subjetiva e individualizada. Quando eu falo de assédio moral, eu estou falando do assédio moral organizacional, que é realizado coletivamente. Todos os trabalhadores, inclusive nossos servidores, podemos eventualmente, isso é raro, mas eventualmente pode acontecer, de sermos assediados coletivamente. E às vezes com propósitos muito bem definidos. Quando isso eventualmente acontece, nós estamos diante de uma crise ambiental de dimensão psíquico-moral, que não raramente se baseia na humilhação, na perseguição, na ridicularização e que, em última instância, nos causa ansiedade, depressão e comprometimento da nossa saúde moral, nossa saúde mental. Isso, infelizmente, né, vem se tornando cada vez mais comum. Queiramos ou não, o nosso ambiente de trabalho não raramente é um tanto quanto opressor. Infelizmente, nós temos notícias aí de determinados locais, né, que estão virando, inclusive, locais propícios para o cometimento de suicídio entre nós. Nós todos sabemos disso, eu não preciso dizer, vocês sabem do que eu estou falando. Isso, creio eu, não conheço, nunca estudei o caso especificamente, mas pode advir de uma certa opressividade do meio ambiente de trabalho. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós teimamos em achar que os problemas ambientais, eles são físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos. Mas não. Às vezes nós podemos trabalhar em um ambiente que é absolutamente equilibrado do ponto de vista físico, mas que é moralmente degradado. É um local onde nós temos um inimigo invisível no ambiente de trabalho. Nós olhamos para o ambiente, enxergamos fisicamente um ambiente equilibrado, mas o ambiente, etereamente, ele é desequilibrado. E isso é o mais perigoso, porque às vezes nós demoramos muito a enxergar isso. Agora, como nós devemos lidar com esses problemas, creio eu? Né? Só para terminar aqui e encaminhar a minha fala para o final. Nós temos que pensar o seguinte, né? Às vezes nós caímos na tentação de achar que esse problema é culpa exclusiva da administração. A administração, eventualmente, pode ter uma parcela de culpa nisso. Mas isso também pode ser culpa nossa, que somos servidores. Afinal de contas, o que eu ressaltava agora mesmo quando eu falava do modelo jurídico do Estado Democrático Ambiental de Direito? Eu falava sobre a eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. Isso significa dizer que o Estado e o Estado administrador deve se ocupar de promover o equilíbrio ambiental do trabalho. Mas também nós, servidores, temos que dar a nossa parcela de contribuição para obter esse equilíbrio ambiental trabalhista. E aí, cumpre a todos nós, quer seja individualmente e coletivamente, em momentos como esse, em que nós podemos sentar e repensar algumas coisas sobre as quais nós não paramos para pensar cotidianamente, em que medida nós estamos contribuindo para que o nosso ambiente de trabalho seja equilibrado do ponto de vista ético. Esta é uma excelente reflexão que eu poderia falar aqui horas com vocês, mas eu percebo que a minha hora de fala aqui, ela já se esgotou. Como eu me iniciei a minha fala com um poema de Brecht, chamado A Exceção e a Regra, eu quero agora também terminar a minha fala com outro poema de Brecht. Né? Nós já vimos aqui que os direitos ambientais, eles são construídos não apenas para as presentes, mas também para as futuras gerações, o que significa dizer que nós temos responsabilidade para com elas. E aí me parece muito apropriado refletir sobre um poema de Brecht, que é chamado Aos que Virão Depois de Nós, que são as futuras gerações.
E esse poema é um poema que me toca muito e que me diz muito, em função inclusive do momento em que nós vivemos. Ele diz: eu vivo em tempos sombrios. Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez. Uma testa sem rugas é sinal de indiferença. Aquele que ainda ri é porque ainda não recebeu a terrível notícia. Que tempos são esses? Quando falar sobre flores é quase um crime, pois significa silenciar sobre tanta injustiça. É verdade, eu ainda ganho bastante para viver, mas acreditem, é por acaso. Se a minha sorte me deixa, eu estou perdido. Eu agradeço muito a atenção de vocês e quero dizer que foi uma honra imensa voltar àquela que eu também reputo como a minha casa, que é a casa do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, onde há quase 25 anos atrás eu iniciei a minha trajetória na Justiça do Trabalho, trajetória da qual eu me orgulho muito e eu espero poder, por longos anos, continuar a trabalhar na Justiça do Trabalho, porque eu me orgulho de nós, de quem nós somos, da instituição séria à qual nós pertencemos, e eu quero que ela tenha longa vida, não somente agora, mas sobretudo pelos próximos anos. Muito obrigado a atenção de vocês.